Sejam bem-vindos à Rebelião Estelar, meu nome é Fernando, e um dos arcos que a Lucasfilm vem contando ao longo aí das suas produções e que me chamou bastante a atenção é o plano de contingência do Imperador Palpatine. Mas antes de começarmos aqui a falar qualquer coisa, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo e você vai me ajudar bastante. E também já deixa sua curtida no vídeo. E para quem tá chegando quem é novo no canal, vídeos novos aí todas as segundas, quartas e sextas às 18 horas. Desde já, meu muito obrigado e ó, tamo junto. Bom, vamos iniciar nossa jornada aqui lá na trilogia prequel, né? Lá a gente, já no episódio 2, a gente é apresentado a Kamino, né? O planeta ali coberto por oceanos e lar dos Kaminoanos, uma raça extremamente inteligente e que possuía ali um conhecimento profundo sobre clonagem, né? E é por isso que ali foi estabelecida a base de criação dos clones, né, tendo como modelo inicial o Jango Fett. Enfim, com o decorrer ali das guerras clônicas, o projeto de clonagem vinha sendo aperfeiçoado, né, com o acompanhamento do Palpatine no papel de chanceler supremo da República. E aí é que a gente agora vai ali, ó, até o final da República, lá no final do episódio 3, quando acontece a Ordem 66, né, ali acontece o fim da República, dos Jedi, né, e a ascensão do Império. Nesse período, a gente vê que o projeto dos Clone Troopers, o projeto é encerrado e que o Império passa a utilizar os soldados humanos normais, né? Mas lá na série The Bad Batch, a gente descobre que o Palpatine, ele mantém o projeto de clonagem em andamento, né? O Imperador, ele destrói o lar dos Kaminoanos, né, acabando com a raça deles lá, sequestra os líderes dos Kaminoanos, né, que é quem detém ali o poder maior, né, sobre a clonagem, e mantém esses dois ali como reféns na base ultra secreta do Império, lá no planeta Eriadu, né, onde existe uma base, né, como eu falei, ultra secreta só de clones, né, estão sendo feitos experimentos e estudos sobre clonagem. E aí aqui a gente vê o que o Imperador sempre, né, manteve o estudo de clonagem ativo, né? E aí com o desenrolar da trilogia clássica, tal, né, temos todos ali a história do Luke, da Leia, do Han, enfim. No final lá do episódio 6, o Vader acaba matando o Imperador, né? E aí só que o Imperador, ele já previa uma espécie de movimento desse por parte seja do Vader, do Luke, ou alguma coisa que viesse a acontecer ali no meio do caminho. E aí, após a sua morte, né, o Imperador coloca, na verdade não é ele, né, mas assim, um plano é colocado em prática, né. E aí lá no game Battlefront, né, ali durante as missões de campanha, né, onde conta uma história ali do Inferno Squad, a gente descobre que após a morte do Imperador foi iniciada a Operação Cinder, com instruções póstumas, né, do Imperador, que foram transmitidas aos oficiais mais leais, né, por droids de mensageiro ali, que eram droids sentinela. A ideia geral aqui era manter o Império operante através desses senhores da guerra, tá? A Operação Cinder foi a primeira parte do plano de contingência do Imperador, tá? Essa missão acabou não dando certo, mas enfim, foi a primeira parte desse plano todo. E aí a gente segue aqui até a época que se passa a série do Mandaloriano. Lá na segunda temporada, o Mando acaba descobrindo uma base imperial no planeta de Nevarro, né, onde nessa base haviam cilindros de clonagem, né, que eram parte do projeto do Dr. Pershing, outro personagem que vai ser importante aqui nessa trama toda. O Dr. Pershing, ele estava de posse do Grogu lá na primeira cena, numa das primeiras cenas do primeiro episódio da série do Mando, né? E o intuito do Dr. Pershing era obter o sangue do pequeno Baby Yoda, né, como a gente chamava na época. E aí na segunda temporada a gente descobre que ele estava fazendo estudos sobre clonagem, né? E aqui a gente já começa a conectar as coisas, né? Quero dizer, temos aqui um cientista, um laboratório de clonagem e um ser da mesma espécie do Yoda com afinidade fortíssima com a força. Tá? E aí na terceira temporada, que acabou há pouco tempo, a gente também descobre que parte desse estudo acabou nas mãos do Gideon, né, que montou lá em Mandalore, né, no planeta dos Mandalorianos, uma base do seu exército de troopers ali, de armadura de Beskar, enfim.
e já possuía, né, esses troopers não, mas na base lá já possuíam alguns clones, né? Tem até uma cena que me deu um leve susto, assim, né, que aparece o Gideon e arregala o olho, né? Mas o importante aqui é a cena do Conselho das Sombras, onde o Gideon conversa ali, meio que troca farpas, com Brandon Hux, que é o pai do Hux que a gente conhece lá na trilogia sequel, né, no episódio 7, 8 e 9. Nesse diálogo, além deles falarem sobre a clonagem, o Gideon e o Hux, né, o Hux pai, eles mencionam um projeto necromante, né? E para quem não conhece, necromancia vou falar de maneira geral, mas assim, é uma forma de trazer os mortos de volta à vida, né? E aí, pelo nome, a gente já tem meio que uma ideia do que poderia vir a ser esse projeto, né? Nesse ponto, a gente fica um pouco sem informações ainda, que provavelmente podem ser reveladas aí ao longo do tempo, com outras séries, livros, quadrinhos, enfim. Mas aí a gente pula lá pro episódio 7, né? Com a queda do Império e a ascensão da Primeira Ordem, a gente vê que a Primeira Ordem era liderada pelo Snoke, né? Uma figura meio misteriosa ali, e aqui as coisas acabam se amarrando. Lá no episódio 9, a gente descobre que o Snoke era um humanoide, né? E ele era geneticamente criado, né? E também sensível à força, como a gente vê no episódio 8, tá? A gente percebe então que ele meio que serviu apenas como uma marionete para governar a Primeira Ordem, né, como líder supremo, né? A gente não sabia se ele era consciente, né, da sua verdadeira natureza, né? Ou seja, se ele sabia que ele estava servindo apenas a um plano maior do Imperador e que ele era sim um clone, né, sensível à força, ou se não, ele era um clone que era enviado para a Primeira Ordem, caso ele viesse a morrer ou acontecer qualquer coisa do tipo, ele era substituído por outro, mas eles não sabiam dessa questão ali dele ser clone, né? Isso aí não fica muito claro. Mas, como eu disse, ele foi uma criação artificial criada ali no planeta Exegol pelo Imperador, tá? E isso faz todo o sentido. Ao longo dos anos, o Imperador investiu no projeto de clonagem e deixou todo um cenário pronto caso ele morresse. E um projeto de necromancia foi posto em execução também após a sua morte, para trazer o Imperador de volta à vida, né? Então, ó, tudo interligado, tá? E é por isso que o Império seria reconstruído nas regiões desconhecidas, enquanto o Sidious ele era secretamente revivido em Exegol pelo culto dos Sith, né? Porque Exegol era um planeta escondido lá nas regiões desconhecidas da galáxia, ou seja, um plano perfeito. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de todo esse plano do Imperador, ou se, assim como eu, até pouco tempo atrás, achava que isso era só uma forma de ajeitar as coisas como elas não foram bem feitas no episódio 9. Eu tinha esse pensamento, mas depois que eles começaram a construir as coisas direitinho, começaram a pôr pistas aqui e ali, você vai encaixando as coisas e fica legal você montar toda essa trama aí que o Palpatine pensou. Beleza? Deixa aí então nos comentários e novamente, deixa seu like também, não se esquece de se inscrever no canal. Meu muito obrigado por chegarem até aqui, valeu e falou!